Boa tarde, queridos alunos. Saibam que essa situação não é confortável para mim e para nenhum de nós, né? Mas, infelizmente, é este a nossa única saída, fazer as aulas por videoaulas, para que a gente não perca o semestre e para que vocês não sejam prejudicados. Essa é a nossa primeira videoaula que vai passar por uma revisão, tá? E quaisquer dúvidas eu quero que vocês entrem em contato comigo, seja por e-mail, seja pelo nosso ambiente virtual de aprendizagem ou até mesmo pelo WhatsApp. O que não pode é vocês ficarem em dúvida, tá certo? Essa unidade de ciência e investigação eu trabalhei bem com vocês antes da paralisação. Todavia, existem alguns alunos que por algum motivo particular ou por motivo de doença faltaram. Então, é uma forma desses alunos também estarem recuperando as aulas perdidas e todos vocês estarem continuando o processo de ensino-aprendizagem de um único ponto comum. Então, nós vimos a metodologia de ciências por investigação, mas antes dela, vocês fizeram um estudo da BNCC, e é isso que eu quero retomar com vocês, inicialmente. Vocês leram a BNCC, viram que os conteúdos de ciências do primeiro até o nono ano, vocês não estudam um ano, do sexto ao nono, mas é o que aconteceu, do primeiro ao nono ano houve mudanças. Os conteúdos de física e química que pertenciam apenas ao nono ano foi dissolvido do primeiro ao nono ano. Então, uma das primeiras matérias dos alunos do primeiro ano é noções de química e de física. E isso daí é um desafio, tanto para o professor quanto para o aluno. Para o aluno talvez seja um ganho, porque muitos conteúdos que ele nunca tinha oportunidade de estudar lá no nono ano, porque não dava tempo, agora ele vai estudar. Para o professor é um desafio, porque eu mesmo me vi nessa situação este ano de estudar física para dar aula, porque eu nunca cheguei nesse conteúdo do modo como estava organizado quando era PCN, né? O lado ruim é o seguinte, é que a gente vai trabalhar uma ciência mais superficial, uma ciência mais simplista. Esse é o nome, simplista, simplificada. O aluno não vai ter aquela análise melhor, mais profunda. Por exemplo, eu vou trabalhar densidade com o primeiro ano. Eu não posso trabalhar o cálculo da densidade, coisa que se fazia no nono. Então, muitas coisas que se faziam, vamos deixar de fazer. Vamos ter que ressignificar nossas aulas. Então, como eu disse, tudo tem o seu pós e o seu contra, né? Nada é ruim de todo e nada é bom de todo. E uma das mudanças foram isso. Nós vimos que o objetivo das ciências naturais é fazer o aluno conhecer a si próprio, conhecer o entorno de si, conhecer o mundo, reconhecer e discorrer sobre o mundo tecnológico, sobre as ciências, o desenvolvimento sustentável, ele ser um sujeito ativo. Todas as competências são maravilhosas. O difícil é fazer esses alunos adquirirem essa competência com certas habilidades que lá estão. Muitas coisas que estão lá vieram da geografia. Muitas coisas que eram de ciências foi para a geografia. Então, assim, vamos ver o que vai dar, né? Nós fizemos a discussão em sala de aula e eu retomo isso daí com vocês. Vocês viram que lá você tem a habilidade, não tem o conteúdo, então o professor ele vai ter que pensar se realmente aquele conteúdo que ele selecionou vai proporcionar a aprendizagem daquela habilidade para adquirir a certa competência, sabendo que às vezes tem uma habilidade lá que para o aluno alcançar, o professor vai ter que ensinar outra coisa para dar um suporte. Então, vai exigir do professor mais conhecimento. E para nós, dos anos finais aqui em Ciências, a Secretaria de Educação estava fornecendo um curso preparatório e nós estávamos literalmente quebrando a cabeça, porque estava difícil até para nós, que já temos bastante tempo de profissão,
né? Então esse é um desafio para todos. O que é novo assusta, mas eu acho que o que mais precisamos ter é vontade de fazer e de aprender. E o uso da tecnologia vem com tudo, tá? Na disciplina de ciências também, assim como nas outras disciplinas, como por exemplo, língua portuguesa, foi uma disciplina também que a tecnologia tá em tudo, tá? Vamos voltar aqui agora para ciências. Vamos fazer a revisão. Então, quando eu comecei esse conteúdo com vocês, eu falei de habilidade e competência, lembrando que habilidades é um conjunto de ações que eu vou fazer para resolver um problema. Eu me torno competente em algo quando eu consigo resolver em pouco tempo possível uma situação, problema. Então, as habilidades é o caminho pelo qual eu vou usar, os meios pelo qual eu vou fazer a coisa acontecer, né? Então, dei uma revisão sobre isso, fizemos alguns exemplos em sala, até dei o exemplo do chá, né? Nessa imagem, a competência é tirar a maçã, mas a habilidade é os meios pelos quais eles vão fazer isso. Eles optaram de fazer esse equilíbrio. Eles poderiam ter optado por outro caminho, eles poderiam ter optado subir na árvore, por exemplo, outro poderia ter optado arrancar com uma varinha. Então, isso daí vai seguir de cada um. As habilidades, elas são os mecanismos para você chegar na competência, mas elas não é engessado. Você pode usar outras habilidades que não estão inerentes ali naquele processo para chegar na mesma competência. Falamos sobre isso na sala de aula, por exemplo, preparar um chá. Tem pessoas que preparam chá fervendo a erva, tem pessoas que vão fazer infusão, tem pessoas que sabem que se fazer infusão com determinadas ervas, você pode até morrer, porque vai soltar, se você puser a erva para ferver, você pode até morrer, porque vai liberar muitas propriedades químicas. Então, assim, a habilidade é o modo pelo qual a pessoa vai escolher chegar no serviço final, no serviço pronto. Então, numa fábrica, por exemplo, de roupas, eu tenho vários funcionários, essa calça jeans, ela passa por vários funcionários até chegar no plástico para ser vendida. Vai ter alguém que vai fazer bolsa, alguém que vai cortar, alguém que vai riscar, alguém que vai desenhar, alguém que vai costurar, alguém que vai pregar botão, alguém que vai pregar zíper. Cada pessoa é especializada numa função. O gerente ali, ele tem que observar a habilidade de cada pessoa. Fulano é péssimo em riscar, mas ele é bom de cortar. Fulano é péssimo em cortar, mas ele é bom de costurar. E aquele que não for bom na habilidade, ele pode tentar e adquirir essa habilidade. Ou existem pessoas que também têm certas habilidades natas, né? Faz aquilo ali de natureza. Eu passei para vocês o vídeo do barquinho, que está disponível também na nossa plataforma, não vou passar de novo, mas ali mostra como que a professora fez o processo de ciências por investigação. As ciências por investigação é deixar o aluno descobrir, é dar um problema para ele resolver e ele vai articular as habilidades que ele tem, os conhecimentos prévios que ele tem, tanto dentro da escola quanto de casa, dos conhecimentos empíricos de casa, ele vai articular para conseguir chegar à resolução da situação problema. Então, nas ciências por investigação, o aluno, ele se põe a pensar, ele é instigado pelo professor a pensar em resolver a situação problema, né? É uma forma lúdica de trabalhar, uma forma que instiga o raciocínio, e ela tem muitos estudos dizendo que essa metodologia é boa, é muito boa. Todavia, nós temos que lembrar o seguinte, que é uma metodologia demorada, porque o outro pensa na velocidade dele, não na minha velocidade. Então, o professor também tem que ter tempo para poder pensar num planejamento assim, para poder fazer esse planejamento acontecer, de modo que o aluno se sinta envolvido, não fique, às vezes, cansado, desestimulado, mas que também não fique saturado daquilo ali. Então, tem que ter um equilíbrio, tá? No vídeo é possível perceber o seguinte, que as crianças, elas aceitam a proposta, né, de fazer o barquinho,
e colocar o maior número de arruelas possível. O desafio é esse, quem colocar mais arruelas ganha. E aí eles vão partir para quê? Para o senso comum, barquinho tradicional que eles conhecem aí de casa. Quem não conhecia, o coleguinha ensinou. Isso está mostrando que o coleguinha ele também pode ser um mediador, isso foi bem legal. E aí o barquinho tradicional não dá certo, e aí eles tentam buscar uma outra forma de fazer aquilo dar certo. Quando eles veem que o barquinho tradicional não dá certo, eles se sentem ameaçados. Você tira a zona de conforto do indivíduo. E isso causa perturbação no sistema nervoso central. O cérebro se sente desafiado. Poxa, e agora? Não deu certo o que eu sei. Eu vou ter que pensar numa outra estratégia. Então, você tira esse sujeito da zona de conforto e põe ele para pensar. E o professor, ele vai fazer o trabalho que Vygotsky dizia, né? Que é ser o mediador para que o aluno possa atingir a zona proximal, que é aquela parte que ele é capaz de aprender com o intermédio de alguém, a aprender algo que sozinho ele não aprenderia, né? Ou aprenderia com muita dificuldade. Então, o professor ele vai ser um incentivador, ele não vai dar a notícia pronta, a teoria pronta. A ciência por investigação, ela se difere da tradicional em vários pontos. A tradicional é o quê? Passar no quadro a matéria, ou ler o capítulo do livro e explicar. A tradicional, ela vai trazer a teoria pronta, o aluno vai ter que decorar ou entender a teoria pela teoria somente e vai fazer uma experiência para comprovar a teoria. Aí, não falei com vocês? É assim que acontece, o professor faz experiência para provar que ele está correto. Já a ciência por investigação é o contrário, é o aluno fazendo uma experiência, tentando entender as etapas dessa experiência, para formular uma teoria, e quando ele entende essa teoria, ele percebe que ela já existe, que alguém lá atrás já fez, e ele reconhece isso pela prática dele, né? Então, é uma metodologia de ensino muito boa, porém, não é a melhor, não existe a melhor metodologia de ensino, pessoas. Por quê? Porque nós temos alunos heterogêneos, alunos que pensam diferentes, que têm vivências diferentes, que têm estímulos diferentes, que têm recursos diferentes. E eu preciso perceber qual a melhor metodologia de ensino para minha turma. E às vezes o que é melhor para a maioria da turma não é para todos. E para esses que não acompanham, eu preciso estar pensando numa outra metodologia. Então, a ciência por investigação é uma das metodologias que surtem muito efeito, mas ela não pode ser usada pelo professor como a única, a salvadora da pátria que vai salvar tudo e todos. Não é bem assim. Nós não temos uma turma homogênea, nós temos uma turma heterogênea e por essa razão a gente precisa trabalhar de diversas formas, do modo que o meu aluno consiga aprender, tá bom? Então, como que é essa metodologia de ciências por investigação? Você traz uma situação-problema para o aluno. Não necessariamente um experimento. Pode ser uma teoria, pode ser uma reportagem. Você questiona. Você põe o aluno para pensar. Você lança um desafio. Com isso, os alunos, ao pensar, eles vão ter que elaborar a hipótese. Eu penso que a resposta é isso. Eu penso que seja aquilo. E para verificar se eles estão certos ou não, eles vão ter que fazer experiências ou pesquisas. O professor, ele vai fazer o quê? Ele vai auxiliar os alunos a encontrarem a resposta. Ele não vai dar a resposta de mão beijada, mas ele também não vai dar os resultados e nem as conclusões. Ele vai instigar o aluno a buscar de diversas formas a resposta da problemática, a resolução do problema. O professor, então, vai fomentar discussões, vai, ao final do experimento, ver se a hipótese está certa ou não, se está legal, se não está, refuta, constrói outras hipóteses, faz novos experimentos. Descobriu, então vamos discutir isso daí, vamos entender como, por quê, quais são os passos, como que isso aconteceu, por que aconteceu, o aluno vai explicar. Ao final, o professor vai construir com o aluno as conclusões disso.
E para fundamentar essa descoberta, ele vai pedir um registro, que pode ser em forma de texto ou que pode ser em forma de desenho, se o aluno não domina ainda a língua escrita. E o ensino de ciências por investigação, ele vai, então, pegar o conceito científico e dar para o aluno para que ele descubra esse conceito pela experiência. Vai propor o experimento e a aula prática e teórica ela pode acontecer simultaneamente. Eu não preciso esperar explicar a matéria teórica para dar a aula prática, como é muito comum na aula tradicional. Como eu já disse, a aula tradicional, o professor traz a teoria, explica a teoria, faz o experimento. Aqui na ciência por investigação, isso pode acontecer ao mesmo tempo. Tá? O ensino de ciência por investigação, também chamado de ENSI, é orientado pelo construtivismo. O aluno vai construir o conhecimento dele, o professor vai ser o mediador, tá? Ele, então, vai se basear nessas teorias construtivistas. O professor faz o aluno descobrir a teoria que já existe e ela pode ser aplicada em qualquer modalidade. Aqui a gente está vendo uma educação infantil, as criancinhas lá do jardim, do CEIM, né, plantando uma plantinha. E dependendo da maneira como a professora conduz isso daí, isso pode ser considerado como uma ciência por investigação. A criança vai investigar o que é necessário para a plantinha viver. O que ela precisa para viver. E aí, a professora e os alunos vão criar essas hipóteses, vão fazer experimento, vão chegar a uma conclusão e vão documentar isso, registrar isso e até divulgar, tá? Auxilia o aluno a ressignificar o seu senso comum. Essa metodologia, ela considera muito o senso comum do aluno. Procura saber o que ele sabe, para, a partir de então, aprofundar o conhecimento ou ressignificar. Evita fornecer um conteúdo pronto e acabado para que ele decore. Ao contrário, dá elementos para que ele entenda e formule a teoria dele, de acordo com a teoria científica. Evita decorebas e proporciona um aprendizado efetivo. E aí vocês podem falar assim, mas a minha escola não tem laboratório, então não tem como eu fazer essa metodologia. Ora, aqui a gente está vendo alguns experimentos que você faz na cozinha da escola, no laboratório da escola ou na sala de aula mesmo, com elementos simples como garrafa PET, vasilha de pote de sorvete, os materiais que tem em casa. Se você pedir para os alunos, eles levam para a aula e fazem, tá? Nessa metodologia, o aluno ele se sente participante, inteligente, ele se sente capaz, porque ele entende, ele consegue com as palavras dele, com o senso comum dele, formular uma explicação. E com isso, ele se sente motivado a pensar, raciocinar, ele aprende a resumir as suas ideias, o conhecimento, desenvolve a competência da oralidade, da escrita. Alunos que têm vergonha passa a falar, passa a participar. Aquele que não aprendeu, de tanto ouvir os coleguinhas falar, chega uma hora que a ficha meio que cai nele, né? Ele vai entender isso daí. E aí também uma metodologia que dá ao aluno a liberdade de prática. Desenvolve criticidade, porque ele vai ter que defender a ideia dele. Ele vai ter que convencer o coleguinha dele de que ele está correto, e a professora. E se ele não estiver, os coleguinhas vão ter que mostrar para ele que ele não está. Então, você desenvolve a oralidade, a percepção e a defesa do pensamento. Aprende a trabalhar, estudar em grupo, né? Eles vão ter que se unir para resolver a atividade. Então, geralmente, que sabe um pouquinho mais ensina aquele que não está sabendo, dali a pouco isso se inverte. Percebe como funciona o método científico, porque na verdade isso é o método científico, isso é fazer um TCC, né? Só que a diferença é que isso é feito lá nos primórdios, do primeiro aninho, lá no ensino fundamental 1 e anos iniciais e educação infantil. Se isso fosse feito conosco, talvez vocês na faculdade, na graduação, não tivessem tanta dificuldade para fazer o TCC 1 e 2, porque vocês já estariam acostumados a fazer o método científico, porque ciências por investigação nada mais é do que o método científico.
quando o professor Antônio ou Elisa fala com vocês do TCC, vocês têm que ter um problema. Desse problema, gerar hipóteses, dessas hipóteses ir a campo, fazer a experimentação ou pesquisa para verificar a hipótese. Diante dos resultados, vocês discutem, chegam a uma conclusão, forma a escrita do trabalho e divulga defendendo isso na banca. E assim também é as ciências por investigação. A diferença é que isso se faz no interior da sala de aula. E para isso você pode desenvolver uma sequência didática, que foi o que Thalita e eu pedimos para que vocês fizessem. Lembra? Tá valendo com algumas adaptações, que nós vamos falar em um outro momento, tá? Nessa videoaula ainda, eu gostaria de falar sobre a avaliação. Avaliação de ciências naturais. Essa videoaula vai passar de 20 minutos, mas vai ser uma só. E aí, com isso, a gente encerra essa unidade e inicia outra, que eu não havia iniciado ainda. Então, avaliação diagnóstica. Muitos professores dos anos finais não veem importância dela. Fazem porque o pedagogo obriga. Não é? E a gente sabe disso. E vocês, quanto pedagogos, precisam mostrar para o professor por que ela é importante. O diagnóstico, ele tem uma função de sinalizar para o professor como que está o aluno. Se ele está cru para aquele conteúdo, ou seja, tem conhecimentos prévios daquele assunto, adquiridos no ano anterior ou adquiridos no seu senso comum, na sua vida diária. A gente tem que lembrar que o aluno hoje, ele tem acesso às tecnologias, ao celular, à televisão, ao rádio, à internet, que mal nasceu, já tá lá, ó, com o dedinho passando, e isso é legal. Porque ele vai também aprendendo sobre a sua vivência, sobre a sua cultura, sobre o mundo tecnológico, por meio da tecnologia. E isso a gente tem que trazer para a sala de aula, não é? A tecnologia que está fazendo eu e vocês nos comunicarem, né? Vocês estão aprendendo com um intermédio meu, com um auxílio meu, mas quem está sendo o autor do aprendizado mais aí são mais vocês do que eu, que são vocês que estão buscando, vocês que estão usando a tecnologia para aprender. Titia tá cheia de dor aqui, de tanto fazer videoaula. Então, vamos lá. A avaliação diagnóstica, como fazer, né? Não existe, pessoal, um instrumento perfeito de avaliação. Essa daqui é a prova que eu fiz, é a melhor prova do mundo. Não existe. Existe, sim, provas bem elaboradas, provas que precisam ser melhoradas, mas as provas, elas, como o nome já diz, ela prova pra gente uma situação, para a gente poder fazer uma reflexão. Da prova escrita ou oral, eu vou fazer uma avaliação, eu vou analisar, é algo maior, que eu vou misturar outros elementos para entender aquele resultado, tá? Então, a avaliação diagnóstica, ela quer diagnosticar, detectar o grau de conhecimento que um aluno tem num conteúdo ou ao final de uma etapa, tá? Ela pode ser feita de várias formas, por desenho, por texto, pode ser oral, ela pode ser feita no coletivo, quando o professor chega perguntando, um ou outro vai respondendo, ele põe no quadro, ele já percebe pelo olhar, quem sabe, quem tá boiando, quem esqueceu, quem lembrou, quem sabe muito, quem não sabe nada, quem não viu nada. O professor sabe fazer isso também na prática. Mas o bom é ter ela, documentada. Por quê? Porque depois de um tempo você pode comparar o antes e o depois. E você consegue perceber a evolução do seu aluno e do seu trabalho também, tá? Então, olha só, questões ou indagações sobre o conhecimento prévio que o aluno tem, é uma forma da gente perceber, tá? E a partir do que ele sabe, você consegue prever como que você vai elaborar o seu plano de aula, né? Então, por meio da variação diagnóstica, eu consigo perceber, eu vou ensinar sobre matemática, suponhamos assim. Eu vou ensinar multiplicação. Ora, para eu ensinar multiplicação, meu aluno tem que saber somar. Se eu passei probleminhas e ele somou bem, legal, então eu vou progredir, ele vai aprender a multiplicar. Se eu passei probleminhas de soma e ele não sabe somar, eu vou ter dificuldades para ensinar a multiplicação. O certo seria eu voltar a ensinar a soma. Tem muitos professores que fazem errado a avaliação diagnóstica.
Por exemplo, dentro de ciências, eu vou ensinar sobre células. Aí eu vou lá e pergunto, o que é célula? Explique. Ele não sabe. Talvez ele não viu isso antes. Um ou outro pode ter visto, mas a grande maioria não sabe, porque ele ainda vai estudar. Eu tenho que pensar no seguinte, o que meu aluno precisa saber para ele entender o que é célula? E sim, o meu aluno precisa saber o que é um ser vivo. Se ele souber o que é um ser vivo, aí eu vou conseguir explicar a célula. Então, o professor ele não pode ir com muita sede ao pote, ele não pode perguntar no diagnóstico aquilo que ele vai ensinar. Porque se o aluno já soubesse, ele não estaria ali, certo? Ele tinha avançado. Ou ele reprovou para saber, né? Então, eu preciso sondar aquele conhecimento que vai dar base, que vai servir de âncora para apoiar novos conhecimentos, de acordo com David Assubel, ou Davi Assubel, Daniel Assubel também. Pessoal, as pessoas mudam muito, né? É melhor falar Assubel, que todo mundo sabe. Questões ou indagações que dê para ter noção da leitura e da escrita do aluno. Eu sempre cobro nos meus diagnósticos isso, e isso é muito importante, deveria ter em todos os diagnósticos. Por quê? Se o aluno sabe ler e escrever, interpretar, ele aprende qualquer coisa. O aluno que não sabe interpretar, ele vai ter dificuldade em português, em matemática, história, geografia. A mesma coisa a leitura e a escrita. Se ele não domina, ele terá dificuldades. Então, ao meu ver, um bom instrumento de avaliação diagnóstica é um texto. Ou eu peço uma produção textual, ou eu dou um texto para que ele dê respostas baseado na interpretação do texto. Eu dou um texto e dentro desse texto, desse assunto, eu vou puxando o que eu preciso que ele saiba, que eu quero sondar, se ele sabe ou não. A avaliação diagnóstica ela deve ser feita geralmente no início do ano letivo, lá no primeiro ou no segundo dia de aula. Para mim, é o melhor período. Por quê? Para você saber a turma que você está pegando, para você preparar as suas primeiras aulas. Tem professor que demora muito em dar avaliação diagnóstica e isso se perde porque ele já elaborou uma aula, ele já produziu uma aula que às vezes pode estar além do que o aluno sabe ou aquém. Isso não é legal. Bom, é o que o aluno precisa aprender. E isso, para o professor saber, ele precisa saber o diagnóstico. Como que está o meu aluno? Como é que ele chegou aqui? Eu disse que o texto é o melhor. Por que o texto é o melhor? Por conta disso, ó. Você consegue perceber a capacidade de leitura escrita e interpretação, como eu falei. Auxilia a planejar as aulas subsequentes. Auxilia na sondagem do senso comum. Será que esse aluno tem contato com esse assunto? Ou não tem? Será que ele está totalmente sem conhecimento prévio disso? Vai ser níveis diferentes. Se todos os alunos já ouviram falar, você já consegue entrar com mais propriedade. Se nem todos ouviram falar, você vai ter que entrar devagar no conteúdo, né? Trazendo mais elementos para que ele tome conhecimento disso. Não adianta nada eu ensinar um conteúdo de ciências naturais que o aluno não está entendendo. Para eu falar do DNA, eu tenho que primeiro falar do ser vivo, das partes do ser vivo, que todo ser vivo tem célula, desenhar a célula para ele imaginar a célula para depois eu falar do DNA. Né? Então, eu preciso passar por certos níveis, por certas etapas. Se eu queimo etapa, eu corro o risco de queimar o conhecimento desse aluno, ou que ele não aprenda de uma forma efetiva. E também por textos e pela escrita, perguntas discursivas em que ele vai ter que discorrer sobre o assunto, eu consigo perceber como é que está a escrita dele. Se ele tem dificuldade de escrever, se ele troca letras, é porque ele troca sons, é porque ele não está totalmente alfabetizado, né? E é interessante eu anotar isso por aluno. Aluno que troca P com B, S com Z, C cedilha, SS, Z, e tudo isso mostra para mim que esse aluno está chegando faltando elementos. Aí você deve me perguntar, professora, mas como que eu vou fazer isso? Eu tenho 300 alunos. Meu Deus, eu não consigo. Isso é um trabalho hercúleo. Sim, é difícil, mas a gente pode simplificar. E eu trouxe para vocês o que eu, Joana Lúcia, faço nas minhas aulas de ciências. Eu coloquei aqui uma tabela fictícia
com o nome de alguns alunos, né? Deixa eu ver se eu consigo aumentar. E aí eu coloquei aqui como se fosse a lista de chamada e o diagnóstico. E na frente eu coloco um número, tá vendo? Ó, 2, 4, 1, 5. O que é isso? Uma legenda que eu criei para facilitar o meu resultado. Eu vou padronizar isso daí, eu vou estar catalogando os meus alunos, fazendo o mapeamento deles, para eu saber quem é quem, em que nível eu peguei, em que nível eu vou deixar. Então, olha só, por exemplo, como que eu faço isso? Quando você lê um texto ou perguntas discursivas, você acaba vendo um padrão nas respostas. Então, você cria uma expectativa do que você encontrou. Ou você corrige tudo e cria depois, ou você já corrige, ou já cria essa legenda, esse padrão, no meio da correção. Você desperta para perceber isso. Por exemplo, tem noção da estrutura de um texto. Eu pedi para o aluno fazer um texto. E esse texto foi, primeiro, com um diálogo sobre o que era ser vivo, o que não era ser vivo. Nesse caso aqui, o ser vivo eu fiz com vocês na faculdade. Com os meus alunos lá do 6º ano, eu fiz sobre a água. Os estados físicos da água, o que eram os 3 estados físicos da matéria. Fiz uma revisão, fui no quadro, fiz um desenho. E depois, numa outra aula, eu pedi o texto. Tá? E aí, o que eu coloquei? O padrão que eu fui encontrando. Tá? A frequência de alunos que eu fui encontrando. Isso é matemática. Então, olha só. Número 1. Tem noção de estrutura de um texto. Título, né? Introdução, meio, fim, parágrafo. Domina a língua portuguesa, ortografia, acentuação, coesão e coerência. E consegue interpretar informações. Ótimo para a etapa que está. Ou seja, o número 1 era o aluno que tinha que ter os conhecimentos prévios necessários para que eu pudesse aprofundar. O número 2 tinha noção de um texto, dominava a língua portuguesa em partes, porque tinha coesão e coerência, porém tinha erros de escrita. Ou seja, ele não está totalmente alfabetizado ali, mas ele consegue decodificar a mensagem e mostrar isso por meio da escrita. Ele consegue passar a mensagem também, da forma dele, mas ele consegue. O 3, lê e escreve, porém tem dificuldade de interpretação. Ele não conseguiu entender o enunciado, ele não conseguiu o que era para fazer, então ele não conseguiu interpretar, logo ele não vai conseguir fazer. O 4 tem conhecimento prévio do assunto a ser trabalhado. Ele tem conhecimento prévio do assunto, mas ele não domina a língua, porque ele escreveu muitas coisas sem sentido, sem noção. O 5, ele tem conhecimentos que podem servir de base para trabalhar o conteúdo. Aqui eu botei bastante, né? Eu geralmente ponho 4 no máximo. O 6, fugiu à proposta, não tem domínio da língua e nem conhecimentos prévios do assunto. Isso aconteceu comigo, tá? Eu trabalhei com eles, o que eles sabiam sobre nível, mudança dos estados físicos da água, os 3 estados físicos que existem da matéria, o que seria a água no estado sólido, líquido. Teve aluno que falou que iria ser policial e professora quando crescesse. Fugiu totalmente da temática. Mostra para mim que ele não tem interpretação, ele não interpretou o que era para ser feito. Então, eu vou ter um nível de dificuldade muito grande. Então, o que eu faço? O aluno, a Ana Pereira, por exemplo, esses alunos existem, tá? Fictícios. Então, essa aluna aqui, eu vou colocar o quê? O 2 e o 4. O que é o 2 e o 4? Tem noção de estrutura de um texto, porém tem erros na escrita. Mas ela também tem noção dos assuntos que eu vou trabalhar. Então, embora ela não domine a língua, ela tem conhecimento prévio que vai me facilitar o ensino de ciências. Agora, por exemplo, esse aluno aqui, Lucas Sampaio, ele não existe, fictício, mas para vocês entenderem. Ele está nesse mesmo nível, ele não está perfeitamente alfabetizado, ele tem conhecimentos prévios, só que ele é pior um pouquinho do que a Ana Pereira. Por quê? Ele troca P por B, C cedilha no lugar de SS, S por SS, ou seja, esse aluno, ele está muito insuficiente para o 6º ano. Então, é um aluno que eu vou sinalizar para minha pedagoga, para cobrar mais dos professores
não só de língua portuguesa, pessoal. A função de ensinar a ler e escrever é de todos. Se todos os professores de áreas específicas, assim como eu, tivesse esse olhar, essa ideia, estimulasse o aluno a ler e escrever, ele seria bom. Por quê? Porque são vários cobrando a mesma coisa, tá? Então, assim, a avaliação diagnóstica, ela tem esse propósito, sondar quem é o meu aluno. Eu nunca entrego a minha avaliação diagnóstica, eu guardo, porque no final do ano eu gosto de comparar aquele aluno que reprovou com o aluno com a avaliação dele final e com a avaliação inicial, o diagnóstico. Eu consigo comparar e perceber se houve crescimento ou não, se foi suficiente para avançar ou não. Às vezes a gente fica tão triste, nossa, reprovou 40% da turma, eu não trabalhei. Aí você olha, você pegou os muito piores, eles avançaram. Em sala, eu lembro que eu fiz com vocês um olhar da turma. Eu recebi 20 ou 30% da turma insuficiente. Se lá na frente 5% ficou reprovado, eu tive um ganho. Porque 20% que eu peguei, dos 20, 15 eu consegui progredir. Consegui fazer com que eles acompanhassem. Então, se nenhum reprovou, legal, parabéns para mim, quanto professora. Mas se algum ficou reprovado, eu também preciso fazer essa análise, esse olhar. Isso se chama avaliação. É quando eu comparo o antes e o depois, o aluno que eu peguei e o aluno que eu vou deixar, tá? Deixa eu ver quantos minutos tem, senão eu vou ter que quebrar essa aula. Vai dar para ir ainda. É importante salientar o seguinte, a verificação da aprendizagem. O que é? O nome já diz. Vou verificar se o aluno aprendeu ou não o conteúdo. A verificação de aprendizagem, ela não é só para o aluno, é para o professor também. Ele vai verificar se o ensino, o método de ensino foi válido. Se o aluno não aprendeu, ele tem que parar para pensar por quê. Por que não aprendeu? Será que o modo que eu me utilizei para explicar não deu certo? Será que fatores externos atrapalharam? Será que o aluno não estudou? Será que o aluno estava passando mal? O que foi que aconteceu? Isso é fazer avaliação. É pensar no processo, o porquê dos resultados. Se foi bom, ó, parabéns, bola para frente. Se não foi tão legal, vamos ver o porquê. 2 alunos ficaram abaixo da média, para eles não foi legal. Então vamos dar a oportunidade deles aprenderem. Como? Outra prova? Não necessariamente. Existem várias formas de aprender. Existem várias, o professor precisa explorar. O que cobrar na prova de ciências? O trabalho que você fez com o aluno. Não adianta dar uma prova linda, contextualizada, se você só pergunta perguntas curtas e objetivas. O que é ser vivo? O que é ser não vivo? E depois pedir um textão e falar sobre os seres vivos. Você tem que ser coerente com a sua metodologia de ensino para cobrar na prova. Você pode cobrar na prova os conhecimentos que você precisa que ele saiba hoje, porque vai servir de base para o próximo. Então, por exemplo, eu trabalhei 10 capítulos. Eu não sou a favor de cobrar 10 capítulos na prova. Existem várias formas de verificação da aprendizagem. Eu vou ver quais são dos 10 o mais importante para ele prosseguir com os estudos. 4 é importante para ele prosseguir com os estudos. Então, os outros eu vou passar atividade de verificação, um trabalho em sala de aula, uma pesquisa, um cartaz. Existem várias formas de avaliar o meu aluno. E muitos professores pensam que é só prova, ou que tudo que foi dado tem que ir para a prova. Eu, particularmente, não vejo assim. Se você já avaliou um conteúdo, para que avaliar de novo? Você vai ficar mastigando o mesmo conteúdo várias vezes? Isso é ruim, tá? Eu preciso cobrar conteúdo conceitual. Nome científico. Se ele não aprender na escola, ele não vai aprender em lugar nenhum. Mas eu não preciso cobrar só isso. Em currículo, vocês viram conteúdo conceitual, atitudinal e procedimental. Conceitual é o conceito. Ele precisa saber o que é biótico. Ele precisa saber esse termo. Ele tem que aprender na escola. E eu tenho que cobrar na prova. Mas eu não posso cobrar só isso. Eu tenho que dar o procedimental, que é o quê? Ele usar os elementos para fazer o raciocínio e elaborar a resposta. Eu tenho que dar para ele o atitudinal, ele usar os conhecimentos que ele adquiriu para ele se posicionar, para ele explicar, para ele justificar, para ele orientar, ele ter atitudes, ações, tirar ele da zona de conforto. Então, eu vou ter aí esses 3
essas 3 coisas para cobrar numa prova. Questões que cobrem o conteúdo, questões que cobrem o processo, a interpretação de dados, a interpretação de gráficos, de imagem, relacionar, relacione, complete, encontre, e também aquele que ele vai ter que discorrer, justificar, explicar, que é o atitudinal. Considerar a reversibilidade da resposta. Eu espero a resposta de um aluno, mas ele pensou numa resposta diferente do que eu pensei, mas também está certo. Então, na hora da correção, eu também tenho que considerar. Cobrar assuntos que estejam próximos da realidade dele. Eu sou professora de ciências, trabalho numa periferia onde o aluno está com o pé no chão, descalço. É comum isso na vida deles. E aí eu vou trabalhar seres vivos, eu vou trabalhar os protozoários, os micro-organismos, as doenças que podem acontecer com ele no pé do chão, e também vou trabalhar animais marinhos, mas para a prova eu não vou cobrar animais marinhos. Porque é mais importante ele conhecer aqueles animais que podem causar doença nele. Vou deixar os animais marinhos para uma pesquisa, para uma atividade de sala de aula, para ele saber que existe, mas eu não preciso aprofundar. Eu vou aprofundar naquilo que ele precisa para a vida dele. É isso que o professor precisa perceber. Escrita correta das palavras, você deve cobrar sim, e eles precisam saber. Se você vai descontar a nota ou não, isso é com você e eles precisam saber antecipadamente, tá? Texto, eu preciso ter texto na minha prova, para o aluno ter oportunidade de ler, interpretar. É muito importante ter texto, e eu não preciso ter texto só na letra escrita, eu posso ter figura é um texto, uma linguagem não verbal. A prova, ela tem que ser a caneta. A gente tem que começar a criar no aluno o hábito de usar a caneta, gradativamente, para que quando chega lá na faculdade, né, professora, a prova tem que ser a caneta. Claro, né, queridos? A prova tem que ser a caneta, a prova é um documento. À medida que eles vão avançando, eles precisam estar aptos nisso. Alguém que fez prova de concurso a lápis? Não, né? Evitar colocar na prova conteúdos não trabalhados, excesso de itens de uma mesma habilidade. Por exemplo, eu quero que ele reconheça o que é ser vivo. Aí a questão 1 é sobre reconhecimento de ser vivo, a questão 2, a questão 4, a questão 8, para. Liste as habilidades que você vai pedir dentro da BNCC. Crie uma atividade ou pergunta, item para cada habilidade. Evita de estar repetindo. Trocadilhos, questão com duplo sentido, que faça o aluno sair do que é proposto. Pense bem no enunciado, né? Em sala de aula eu usei um exemplo do Vasco Moreto, que está até do meu capítulo, que ele pergunta assim, quantas partes se divide um crustáceo? Aí o aluno coloca, depende da cacetada. O aluno está certo. O professor pergunta um caranguejo. Ele deveria ter perguntado em quantas partes anatômicas um corpo segmentado do crustáceo caranguejo se divide. Aí fica mais difícil dele fazer gracinha, né? Cobrar demais conteúdos conceituais. Uma prova muito conteudista, conceitual, não faz o aluno usar os elementos para se posicionar, para ter criticidade, para resolver um problema, tá? Muitos itens para pouco tempo. O professor deu 15 itens e são meia hora. Não pode. Você vai fazer a sua prova, vai resolver. O tempo que você gastou, você multiplica por 3 ou por 4, para saber o tempo que o aluno vai gastar. Figuras com baixa resolução ou tamanho, letras muito pequenas ou ilegíveis, também não é legal, tá? É bom a gente fazer uma chave de correção, tá? Antes de corrigir a prova. E quando você for corrigir, pela sua chave, para que você não caia em mérito. Por exemplo, a resposta do Joãozinho está melhor do que a da Mariazinha. Em relação a Mariazinha, o Joãozinho é melhor. Não, a gente não pode comparar um aluno com o outro. Você tem que comparar o aluno com ele mesmo, com o crescimento dele mesmo, tá? E eu sugiro ainda que vocês corrijam de trás para frente, para não ver o nome e não deixar sofrer. Depois a gente sofre, né? Ai, fulano tirou essa nota, não acredito. Nossa, fulano estudou, hein? Que bom. Né? Isso também é legal, a gente ser imparcial. A melhor prova feita é a prova fria. O que é uma prova fria? É a prova que você digitalizou, fechou, o outro dia você abre, lê e você vai perceber erros que passaram e que você não havia visto. Então, é por isso que é legal você fazer a prova com antecedência, né? A avaliação da aprendizagem. A avaliação da aprendizagem, o nome já diz.
É verificar se houve aprendizagem ou não. E não é só prova o instrumento que você usa. A prova tem mais peso, mas eu verifico se o aluno aprendeu na fala, numa brincadeira, num teatro, numa pesquisa, numa conversa com ele e o coleguinha, num trabalho. Existem vários elementos. E a avaliar a aprendizagem é o professor observar o aluno no que era antes e o que ficou depois. É quando chegar para a revisão, todo mundo está falando, todo mundo está discutindo, defendendo o seu ponto de vista. E aí houve estudo. Você chega para dar uma revisão que os alunos estão caladinhos, ou eles não aprenderam, ou eles nem pegaram no material. Né? Então, verificar a aprendizagem é pegar todos os instrumentos, analisar se houve resultado ou não, a sua metodologia de ensino e o esforço do aluno. Tá? E essa reflexão a gente faz quando você pega a prova. Você olha lá, 30 alunos, 50% abaixo da média, opa, o que aconteceu? 70% abaixo da média, opa, o que aconteceu? Todos acima da média, mas todos no 7, na média. O que aconteceu que impediu deles aprenderem mais? Então, a prova, ela é um instrumento que vai provar para o professor se o método de ensino está legal ou se precisa melhorar. Que coisa que ele pode fazer para estar aperfeiçoando isso daí? E aí ele pode seguir à frente, opa, tá tudo 10, tudo bom, eu vou começar um conteúdo novo. Ou, opa, então metade da minha turma que não aprendeu ou não entendeu direito. Eu vou dar mais aulas, eu vou dar pesquisa, eu vou dar outras formas do meu aluno aprender aquilo que nem todos aprenderam. Eu posso pegar aqueles que aprenderam e colocar como monitores, eu posso fazer uma pesquisa, eu vou corrigir a prova, para ele entender o que ele não entendeu. E na correção eu vou observar, muitos alunos sabiam e entendeu o enunciado errado, interpretou errado. E se ele sabe, eu vou dar uma forma dele fazer de uma outra maneira isso daí para me mostrar. Eu não vou dar a mesma prova no outro dia. Isso não, isso é subestimar o aluno, é botar ele para decorar. Ou repetir o erro. Se você viu que aquele instrumento não foi bom, para que você vai errar de novo? Para que você vai dar o mesmo instrumento de novo? Então, a prova ela tem que ser corrigida sim, para o aluno entender o porquê que ele errou. E pode sim dar a ele um novo método para ele aprender. Mas, acima de tudo, tá? A prova, ela é essa verificação de aprendizagem. Na educação básica, a gente precisa dar ao aluno a recuperação paralela, que é essa oportunidade dele aprender, que não precisa ser prova. Pode ser uma atividade, pode ser uma pesquisa, pode ser oral, pode ser um método que o professor perceba que ele aprendeu. E não necessariamente que tenha que mudar a nota. Isso o professor vai ver se vai mudar a nota ou não, de acordo com o aprendizado e dedicação do aluno, tá? A aprendizagem não significa necessariamente nota. Nem todo aluno que é 10, ele sabe 100%. E nem todo aluno que sabe 100% consegue tirar 10. Então, aprender é algo meio que subjetivo, que não acontece assim. Cada um tem o seu tempo. Às vezes, algo que o aluno entendeu com muita dificuldade, mais à frente vai fazer mais sentido. As sinapses que acontecem dentro dele não tem a mesma velocidade que do outro, do que em mim. E às vezes, algo que você explicou hoje vai fazer sentido mais à frente, tá certo? Então, é isso, as minhas considerações, tá? Eu vou passar uma atividade sobre esta aula e a gente se vê lá nas atividades e na próxima videoaula do novo conteúdo, tá bom? Um grande beijo e até mais.